Você já olhou para a vida de alguém e teve aquela sensação de ter feito todas as escolhas erradas? Aquela impressão chata de que se tivesse pegado outro caminho, teria uma família diferente, outro trabalho, uma rotina mais leve, talvez até uma versão bem melhor de você mesmo. Só que esse tipo de pensamento quase nunca vem quando a gente tá na correria do dia a dia. Ele gosta de aparecer no silêncio, numa madrugada qualquer, num domingo à tarde, numa segunda preguiçosa, quando finalmente sobra tempo para ouvir a própria cabeça. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. De madrugada eu acordei de um sonho tão real que por alguns minutos eu tive certeza que tinha cometido um dos maiores erros da minha vida. Era daqueles sonhos que não fazem sentido nenhum quando você tenta explicar pra alguém, mas que na hora parecem a maior verdade. No sonho, eu olhava pra minha vida e comparava com o caminho de uma pessoa do meu passado. E a conclusão veio no ato, automática e até cruel comigo. Eu dizia pra mim mesma: eu escolhi errado. E por uns minutos eu realmente acreditei nisso. Só que depois que o meu coração desacelerou nessa madrugada, eu percebi uma coisa curiosa. O problema não era o meu sonho, e sim a comparação. E foi aí que 3 filósofos resolveram bater um papo comigo aqui dentro da minha cabeça. E um deles me mostrou porque a nossa mente inventa sofrimentos que nem existem. O outro explicou porque toda escolha traz inevitavelmente uma sensação de perda. E o terceiro me lembrou de uma verdade tão simples que a gente vive esquecendo. Talvez a vida que a gente tanto procura já esteja acontecendo. Então pega o teu café, calça o seu chinelo e Vem bater um papo comigo, porque hoje a gente vai falar sobre comparação, arrependimento, ansiedade, rede social e escolhas. E sobre aquela pergunta que com certeza também já visitou a sua cabeça. E se eu tivesse escolhido um caminho diferente? No meu caso, essa comparação não começou de madrugada. Ela começou muito antes, durante o dia. Porque sem perceber, a gente passa horas colecionando pequenos gatilhos. A gente abre uma rede social, vê alguém anunciando uma gravidez, depois aparece outra pessoa comemorando a promoção no trabalho, logo em seguida vem alguém viajando para um lugar incrível, depois um casal sorrindo numa praia, um amigo comprando carro, outro investindo, mais realizando um grande sonho, e tudo isso em menos de 5 minutos rolando a tela. Gente, nunca na história da humanidade a gente se comparou tanto com tanta gente ao mesmo tempo. Antigamente, a comparação era com o vizinho da rua. Hoje, ela acontece com centenas de pessoas antes mesmo da gente tomar o café da manhã. O que acontece é que o nosso cérebro, ele teima em transformar a vitrine da vida dos outros na realidade completa da vida. E por isso que muita gente termina o dia convencido de que tá ficando pra trás, sente ansiedade do nada, não consegue nem explicar direito por quê. Às vezes, uma madrugada comum vira um tribunal onde nós mesmos nos condenamos. Tem um filósofo que falou exatamente sobre isso há quase 2000 anos, antes mesmo de existir Instagram e TikTok ou qualquer rede social, é claro. E é impressionante como ele continua muito atual. Eu tô falando de Sêneca. Sêneca escreveu uma frase que atravessou séculos. Ele dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. É bonita essa frase, né? Mas ao mesmo tempo ela é assustadora, porque basta reparar num dia comum, você abre o telefone, vê alguém comemorando alguma conquista, alguma coisa, na mesma hora sua cabeça começa a criar um roteiro. Nossa, ele deve estar tão feliz, ele com certeza encontrou o amor da vida dele. Enfim, você repara o que acontece? A gente não analisa fatos, a gente só inventou uma história. Inventa e acredita nela. É assim que o sofrimento imaginário nasce. A realidade te dá uma fotografia e a sua mente produz um filme completo. Quase sempre esse filme coloca o outro como protagonista de uma vida perfeita e você como mero figurante da sua própria história. Só que tem uma pergunta que a gente quase nunca faz. Quem disse que aquela pessoa também não acorda cheia de dúvidas? Quem disse que aquele casal não passa horas discutindo também? Que aquela promoção do trabalho veio acompanhada de exaustão, ansiedade, solidão? Claro que a gente não torce para que isso aconteça com o nosso amigo. A gente imagina. E é justamente aí que tá o problema. Sêneca não falava pra gente ignorar os problemas, ele falava pra gente parar de fabricar os problemas que nem sequer existem. Boa parte da nossa ansiedade nasce dessa fábrica de cenários que a gente carrega na cabeça. A gente sofre por conversas que nem aconteceram, por rejeições que nunca aconteceram, por futuros que talvez nem existam. No meu caso, nessa madrugada, eu sofri por uma vida que nem era real. Era só uma hipótese, era um e se. Só que nessa história, depois que a gente percebe que tá imaginando demais, vem uma dúvida. Se comparar faz tão mal, por que é tão difícil a gente parar de se comparar? O homem, que entendia como poucos a dor de ter que escolher, dá uma resposta para isso que muda o jeito como eu passei a olhar para minha madrugada. Eu tô falando do Søren Kierkegaard. Ele viveu no século XIX e ficou conhecido como o pai do existencialismo. Antes de qualquer rótulo, ele era um homem profundamente atento às angústias humanas. Ele não escrevia sobre pessoas perfeitas, ele escrevia sobre gente como eu e você,
que às vezes acorda de madrugada se perguntando se escolheu o caminho certo. E tem uma ideia que me acompanha há muito tempo. Para Kierkegaard, ver é escolher. Parece óbvio, né? Mas tem uma consequência nessa frase que a gente quase não percebe. Toda escolha também é uma renúncia. Quando você escolhe, por exemplo, uma profissão, deixa dezenas de outras profissões para trás. Quando você escolhe uma cidade para morar, também abre mão das outras possibilidades. Quando constrói uma família ou decide construir, abre mão de outras versões possíveis de uma vida só sua, individual. Então, não existe escolha sem perda. Por isso que escolher, às vezes, dói. Só que o nosso cérebro tem um costume muito curioso, né? Ele nunca sente saudade da realidade que ficou para trás. Ele sente saudade de uma versão idealizada. No meu sonho, por exemplo, o gatilho principal foi a questão da maternidade biológica. Aquela velha pergunta que tanta mulher carrega. E se eu tivesse escolhido outro caminho, de engravidar mais cedo? Será que minha vida seria diferente? E se eu tivesse tomado outra decisão? Mas parece que esse nunca vem com a vida inteira empacotada, né? Ele só vem com a parte bonita. Por exemplo, no meu caso, com a parte bonita da maternidade. A gente imagina os abraços, mas apaga as noites em claro, imagina as conquistas de uma nova criança, de um novo ser, mas esquece os sacrifícios. A gente apaga completamente a caminhada. E por isso que comparar vidas é um jogo impossível de ganhar. Porque a gente compara a nossa realidade com uma fantasia lindamente editada, muitas vezes pela nossa própria imaginação. O Kierkegaard dizia que a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. E é essa frase que ganha sentido pra gente agora. Porque a gente não fica olhando para trás para compreender. A gente olha para trás para se condenar. Olhar para trás faz a gente aprender e crescer. Agora, se a gente olha para trás só para imaginar uma vida perfeita que nunca existiu, a gente só se aprisiona. Talvez você esteja fazendo isso agora sem notar. Pode ter uma decisão da sua vida que você revisita todo dia, toda semana. Revisita um relacionamento, um emprego que você ainda não tem ou já teve. Uma mudança de cidade, um sonho aí que ficou no caminho. E toda vez que você lembra dessa história, sua mente corta as partes difíceis e deixa só o que parece maravilhoso. Só que isso não é memória. Isso é edição. Uma edição feita pela nossa própria cabeça. E foi o que eu percebi depois que eu levantei da cama nessa madrugada. E antes de tentar voltar a dormir, eu tentei editar, sentei, escrevi um pouco no meu diário. Escrevi muito do que tô dizendo aqui agora. E escrever sempre me ajuda a colocar em ordem a minha cabeça, que às vezes está em caos. Os meus pensamentos que me deixam perdida. E aí o peso começa a diminuir, né? Os fatos não mudam, mas finalmente eu consigo enxergar que estava brigando com uma hipótese. Hipótese a gente não vive, a gente só imagina. Depois voltei a dormir e acordei com uma outra sensação. Essa é a minha última segunda-feira de férias. Eu fiquei ainda na cama alguns minutos, curtindo aquela preguiça gostosa que a gente quase desaprende a curtir nas segundas-feiras, né? Olhei pra janela, pro dia, e pensei nas coisas simples que eu queria fazer, sei lá, estudar inglês, resolver umas tarefinhas, tomar meu café sem pressa, enquanto a minha cabeça, hora antes, estava inventando uma vida perfeita que nem existia. E a vida real tá aqui, me esperando, silenciosa, simples, discreta, sem nenhum fogo de artifício. Foi nesse momento que o terceiro filósofo entrou aqui na conversa, Michel Montaigne. Se Sêneca ensina a desconfiar da imaginação, Kierkegaard ajuda a entender o peso das escolhas, Montaigne faz o convite pra gente voltar pra casa. Não pra uma casa de tijolos, mas pra nossa própria vida. Ele acreditava que a maior obra que um ser humano pode realizar não é conquistar o mundo, e sim aprender a viver bem a própria vida. Olha que ideia sensacional. No mundo em que geral parece correndo pra ser extraordinário, Montaigne lembra a gente da beleza do ordinário. A felicidade não tá naquela vida que você ficou imaginando. Eu acho que ela estava escondida nas pequenas coisas que a gente já tem e parou de enxergar porque tá ocupado demais. No café sem pressa, numa caminhada, num livro, numa conversa sincera, numa risada do nada. A gente passa tanto tempo procurando grandes respostas que esquece de viver as pequenas alegrias. E é isso que a comparação rouba da gente. Ela não rouba sua autoestima, ela rouba o momento presente. Enquanto a gente está ocupado imaginando outra vida, a gente deixa de viver a nossa. E sinceramente, acho que foi essa a maior lição que eu tive daquele sonho. Engraçada, eu acordei de madrugada convencida de que tinha feito escolhas erradas. Agora, gravando esse áudio, eu percebo que o erro foi achar que eu conseguiria medir a minha felicidade olhando para a vitrine da vida de outra pessoa. Eu acho que amanhã
Pode ser que eu acorde de novo de madrugada. E a nossa mente, ela não vem com um botão de atualização que apaga todas as nossas inseguranças. Ela vai continuar criando histórias, inventando comparações, sugerindo caminhos que nunca existiram. Mas eu espero que quando isso acontecer, assim como eu, você se lembre dessa conversa. Lembre do Sêneca, passe a desconfiar das histórias que a sua imaginação começou a insistir. Lembre também do Kierkegaard e aceite que toda escolha traz renúncias, mas que isso não significa de jeito nenhum que ela foi errada. E por fim, lembre de Montaigne, que a vida não acontece nas hipóteses, ela não acontece no ela acontece exatamente onde os seus pés estão agora. Eu acho que a paz que você procura não esteja escondida em nenhum outro destino. Eu acho que ela só está esperando você parar de comparar a sua caminhada com a de todo mundo. Se essa reflexão fez algum sentido pra você ou te tocou de alguma forma, me conta aqui nos comentários qual é o EC que costuma visitar a sua cabeça. Se você gosta de filosofia explicada de um jeito diferente, leve, sem complicação, sim, olhando pro mar, com os pés no chão, já se inscreve aqui no Filosofia de Chinelo. Eu sempre tento trazer uma reflexão nova pra gente pensar junto. E se você conhece alguém que vive preso comparando a própria vida com a dos outros, compartilha esse vídeo. Às vezes uma conversa de 10 minutos muda totalmente o jeito de uma pessoa olhar pra própria história. Grande abraço, cuida da sua mente, cuida da sua caminhada e principalmente, lembre de viver a sua vida antes que ela passe e você esteja ocupado imaginando outra. Até o próximo vídeo. Beijão!